Olá, hoje você confere a última entrevista com um dos candidatos a governo de Goiás. Desta vez o entrevistado é o professor de 31 anos, Wesley Garcia, que concorre às eleições pelo Partido Socialismo e Liberdade. Olá, professor Wesley, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Olá, os telespectadores do programa Conexão. É uma honra para nós, do PSOL, podermos vir aqui nesse espaço democrático e debater um pouquinho sobre as nossas metas, nossos programas, nossos projetos para transformarmos o estado de Goiás um lugar melhor para vivermos. Bom, mas antes que o senhor candidato comece a essa explanação, você assiste agora uma fala de 5 minutos do candidato também do PSOL, mas ao Senado Federal, o Elber Sampaio. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui à TV UFG, que mais uma vez cobre esse processo eleitoral. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui trazendo a mensagem do meu partido, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, a mensagem de uma política diferente. É esse o objetivo que nos pauta nessas eleições, é o desafio que nós temos, de fazer com que a população tenha uma forma diferente de política, um modo que venha realmente atender os reais reclames da população. Nós estamos caminhando nas cidades, aqui em Goiânia, nas cidades do interior, Anápolis, Aparecida, e nós vemos um grande desalento por parte da população em relação à representação política que aí está presente. E nós sabemos que essa revolta, essa indignação diante desse quadro tem uma razão muito simples. É por conta de que o Brasil precisa urgentemente, e aí será o papel nosso no Senado Federal, representando ali a força popular, a força dos setores organizados da sociedade, de trazer uma reforma política que realmente represente os reais interesses da população. Nós entendemos que a forma com que hoje é tratada a questão política por esses setores tradicionais da velha política do Brasil, eles interessam único e exclusivamente em já fazer o acordo nas eleições, tendo em vista a partilha do Estado, para depois fazer a definição de negócios lá dentro para o enriquecimento ilícito. Nós do PSOL temos uma posição contrária a esse tipo de política. A nossa candidatura, que é uma candidatura popular, vinda, reafirmo, dos setores populares, ela tem o financiamento vindo dos setores mesmo da população. Nós não aceitamos o financiamento de empreiteiras, não aceitamos o financiamento do agronegócio, porque sabemos quais são os objetivos que norteiam esse tipo de financiamento. Na verdade, eles querem mesmo já fazerem negócios futuros com a administração pública. Por isso que nós, do PSOL, na minha candidatura ao Senado, Elber Sampaio, faço esse convite a vocês, para que venham a ingressar nessa candidatura, que é uma candidatura nascida no seio popular. É uma candidatura que vem trazer uma nova forma de fazer política no estado de Goiás. Nossa candidatura é uma candidatura que leva em consideração os reais reclames, as reais demandas populares. Nós sabemos muito bem, e desde muito menino, já ali no movimento estudantil, e aí é importante a população e os eleitores saberem, do passado do seu candidato, aquele que ele está começando a definir seu voto. Nós, já desde menino, ali organizávamos os centros cívicos, tendo em vista a necessidade de se fazer uma política que mudasse aquele quadro político daquela época, que era a ditadura militar. Então, desde menino, nós já tínhamos essa intenção de fazer uma mudança da política no Brasil. Por isso que eu faço novamente esse convite, sabendo que a nossa atuação, por exemplo, dentro do movimento sindical, aonde nós tivemos uma luta contra o processo de privatização da CELG, o processo de privatização da Saneago, inclusive pagando caro por isso, porque nós fomos demitidos, fomos os primeiros trabalhadores a ser demitidos dentro da CELG por conta de termos lutado contra o processo de privatização. Por isso que nós voltamos a reafirmar essa candidatura, que é nascida no seio popular,
ela não é uma candidatura que tem o agronegócio, que tem os grupos econômicos interessados nessa eleição. É uma candidatura sua, do homem simples e a mulher simples do povo, daquelas pessoas honestas que querem fazer com que esse Estado tenha uma grande representação no Senado Federal. Muito obrigado à TV UFG e fica o nosso abraço. Agora vamos para a entrevista com o candidato professor Wesley, só explicando que são 3 blocos de 10 minutos cada. Bom, para começar, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação sobre a sua carreira, tanto política quanto também profissional, e falasse para a gente por que dessa decisão de agora se candidatar ao governo do estado de Goiás. Ok, Camila. Sou professor na rede pública municipal em Valparaíso de Goiás, local que também resido, uma localidade que fica ali no entorno de Brasília, Camila, que é conhecida como a terra do NEM. Nem Goiás assume, nem o DF nunca assumiu. Uma região extremamente excluída socialmente, que sofre várias mazelas sociais. Ali leciono, ali me filiei no PSOL em 2004, 2005, aliás, desde a sua fundação a nível nacional. Fui candidato a vereador pelo município de Valparaíso por 2 oportunidades, 2008 e 2012, e me apresento agora como candidato a governador, Camila, por entender que dessas candidaturas que aí foram colocadas, a única candidatura legítima que de fato poderá representar a classe trabalhadora, a classe da sociedade excluída socialmente, é a nossa, do professor Wesley, do PSOL. Além da nossa, nós temos também a companheira Marta Jane. Entretanto, temos projetos iguais, que é o socialismo, mas com caminhos diferenciados. Portanto, nos colocamos à disposição para disputarmos uma eleição, ao qual queremos mostrar à população do estado de Goiás que não podemos continuar o mesmo do mesmo. Essas candidaturas aí colocadas nada fizeram pelo estado. Estão gerenciando nossa população e nosso estado durante décadas e nada de fato foi feito para melhorar a vida da população. E como se colocar nesse cenário, como você mesmo disse, que é polarizado entre diferentes forças que estão aí no poder há muitos anos, como uma candidatura de esquerda, como se posicionar como esquerda nesse cenário? Bom, é importante falar para o telespectador que as candidaturas que aí estão colocadas, seja a candidatura de Marconi Perillo, de Iris Rezende e as outras candidaturas, elas são iguais, não se diferem. Eu costumo falar, Camila, que é farinha do mesmo saco. O governador Marconi Perillo governa o estado já em 3 mandatos e foi senador por 8 anos. Iris Rezende já governou o estado durante outro período. Vanderlan ou Antônio Gomide também estiveram atrelados a administrações que passaram ou estão aí no estado de Goiás. Portanto, o nosso debate precisa ser ideológico. Hoje, a disputa desses candidatos que estão aí é saber quem ficará com a maior fatia do bolo. É uma disputa de dinheiro, uma disputa capitalista. E a nossa disputa, o nosso posicionamento é mostrar à população que nós temos um diferencial para apresentarmos ao povo. E que diferencial é esse? Ao longo do programa nós vamos elencar, mas primordialmente nós vamos governar com o povo. Nós não aceitamos dinheiro de empreiteiras, do latifúndio, do agronegócio, das empresas. Porque não vamos aceitar que o governo do estado de Goiás sirva como barganha, como negociata, como trampolim político para negociar cargos e licitações na gestão pública. Portanto, nós não iremos aceitar. Nós vamos governar com você, servidor público. Nós vamos governar com as universidades, com os movimentos sociais. Nós vamos governar com o povo. Bom, candidato, e como fazer frente a essas outras candidaturas, já que o nosso pleito eleitoral, ele infelizmente está muito atrelado à condição financeira dessas candidaturas, à possibilidade de divulgação, de propaganda dessas campanhas? Como fazer frente a essa máquina toda que já está aí? Olha, Camila, espaços democráticos importantes como esse aqui, do programa Conexões, da TV UFG, é fundamental para nós. A verdade é que hoje não existe um processo democrático no pleito eleitoral no Brasil. Não existe.
Aqui o que vale é quem tem dinheiro. Infelizmente, o processo eleitoral ainda está muito atrasado daquilo que acreditamos, que é um processo limpo nas ideias. Portanto, somos defensores do financiamento público de campanha, porque empresário não financia campanha política. Empresário investe em campanha política. Há um investimento, uma troca, uma barganha. E como enfrentar isso? Com espaços como esse, espaços que as rádios estão nos dando, o programa de TV e principalmente os debates. Os debates qualificou o processo. Os debates poderão demonstrar à população que nem tudo está perdido. E aí, também hoje, uma ferramenta muito importante para nós foram as redes sociais. O trabalho com a rede social de internet foi fundamental para nós. E tenho certeza que a população do estado de Goiás está cansada de sofrer o que vem sofrendo nas últimas décadas. E dará a nós, sim, uma oportunidade diferenciada de gerirmos o estado de Goiás. Como o senhor falou no início em relação a uma campanha voltada para a população, para os excluídos, o que vocês planejam, o que o senhor planeja, caso eleito, para atender essa população excluída em Goiânia, marginalizada, que a gente vê que sofre principalmente com a violência, com a falta de oportunidades de trabalho? Olha, Camila, eu quero falar um pouquinho da minha vida para responder isso. Só existe um caminho, de fato e de verdade, para que possamos desenvolver, seja um município, seja um estado ou seja uma nação. Educação. Educação de qualidade. Sobretudo, educação pública de qualidade. Falo por mim. A educação salvou a minha vida. A educação tem o poder de libertar homens e transformar sociedades. Portanto, o principal objetivo do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade e da nossa campanha do professor Wesley é a educação. Com a educação, nós temos acesso à cultura, ao conhecimento e, como diria Paulo Freire, nós teremos condições de fato revolucionárias, libertadoras, de realizarmos as verdadeiras e tão sonhadas transformações sociais. Porque é o povo que precisa realizar as transformações. E isso só vai ocorrer com educação e educação de qualidade. E nós iremos investir pesado nisso. Pesado. Atualmente, os professores do estado de Goiás foram abandonados pelo atual governador Marconi Perillo. E isso é fato. A minha esposa é professora do estado de Goiás há 12 anos, professora efetiva. Fui professor de contrato do estado de Goiás. E quero falar como é o tratamento a esse professor. O professor de contrato chegava a levar, Camila, 90 dias, 3 meses para receber o primeiro salário. Esse professor, quando ia dar aula no estado, ele recebia o diário para a língua portuguesa, para matemática, geografia e história, indiscriminavelmente em relação ao que ele de fato é formado. Isso é uma ação proposital do governador Marconi Perillo. Foi uma ação proposital de Iris Rezende nas últimas décadas para não dar a você, jovem estudante, a oportunidade de ter uma educação de qualidade. Para que você, filho da classe trabalhadora, do pobre, do humilde, do excluído, não tenha oportunidade de cursar, por exemplo, aqui na UFG, na UEG, com condições e dignidade de ensino. Portanto, vamos investir pesado na área da educação, para que possamos respaldar a população às verdadeiras transformações sociais. E me coloco à disposição para isso. Você falou que ia comentar um pouquinho sobre a sua vida. Como é que é lá na região de Valparaíso, uma região, como você disse, que é esquecida tanto pelo Poder Público de Goiás quanto do Distrito Federal? A condição do ensino é muito complicada? Não só do ensino. A região do entorno de Brasília, conhecida como a região do NEM, sofre um trânsito caótico. Eu represento as lutas de junho de 2013, Camila. Estive presente em todas as manifestações, por exemplo, com a questão da empresa Napolina, que ali monopolizava o transporte em toda a região do entorno. Uma empresa cara, ruim, que financiava campanhas eleitoreiras corruptas. Nós conseguimos derrubar esse monopólio. Lá, sofremos com a criminalidade que sofre a olhos nus, com uma saúde pública que foi sucateada e uma educação famigerada. Falando da saúde um pouquinho, a população não possui nem hospital de qualidade subsidiada pelo Estado. Precisam procurar
Santa Maria ou Gama, o Distrito Federal, para o desafogo da saúde. Bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas vamos continuar falando sobre essa temática de educação, também sobre saúde, investimentos na economia, na cultura, nos próximos blocos. Não saia daí. Estamos de volta com a última entrevista com o candidato ao governo do estado de Goiás. Desta vez, estamos conversando com o professor Wesley Garcia, que tem 31 anos e que é candidato pelo PSOL. Bom, para continuar o que a gente havia começado no primeiro bloco, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre educação, já que o senhor está muito envolvido com essa questão, por ser professor, por estar nessas lutas, como o senhor mesmo disse, desde junho do ano passado. Em relação à educação, o que o senhor pretende fazer com a educação do estado de Goiás? O senhor pretende manter as atuais atividades, os atuais planos desenvolvidos? O senhor pretende alterar tudo? Como que o senhor pretende fazer com a educação no estado para melhorar os índices e dar uma educação melhor para as nossas crianças e adolescentes? Camila, como eu havia afirmado, é uma prioridade nossa a educação, sobretudo a educação pública de qualidade. Para o professor do estado de Goiás, e falo para os meus colegas professores, de imediato nós iremos pagar novamente a titularidade. É um crime o que o governador Marconi Perillo fez. Ele tirou a titularidade, afirmando que incorporou no salário para chegar no piso nacional. Uma vergonha. Ele criou também uma bonificação de R$1.000. Veja o que é essa bonificação. O professor que não faltar serviço, que não apresentar atestado médico, que não for às assembleias do sindicato, ele receberá uma gratificaçãozinha, uma bonificação de R$1.000. É uma forma, professor e colega de trabalho, de te amedrontar, de lutar pelos reais direitos dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores da educação. Se pode pagar a bonificação, então que aumente o salário do professor, que retorne às titularidades. Esse vai ser primordialmente um primeiro passo nosso. Quero falar também da educação em tempo integral. Nós vamos implantar no estado de Goiás, com o povo, a partir de um amplo debate com a sociedade, a verdadeira escola em tempo integral. Não é essa disfarçada que foi implantada por esse atual governo do estado, ao qual são colocados 40, 50 crianças por turma em salas sucateadas, em escolas sem nenhuma estrutura, que ficam as crianças o dia inteiro sem a mínima condição de trabalho, tanto aos professores, como também condições mínimas de bom aprendizado ou aprendizado significativo por parte de nossos estudantes. Qual é o modelo que nós iremos apresentar? Quero falar uma coisa aqui. Isso é um estudo realizado a partir do PSOL e de um ideário socialista para a educação. Atualmente, e afirmo isso, a miséria social, ela não ocorre por um acaso. A miséria social é planejada. Nossas escolas, no modelo estrutural, são retangulares e quadradas. Escolas que possuem, de um lado, salas de aula, do outro, salas de aula, um grande corredor e, ao final, um pátio. Uma escola gradeada, com um vigilante na porta. Mas lembram hospícios e presídios. O modelo de escola no Brasil, sobretudo no estado de Goiás, lembram hospícios e presídios. O nosso modelo de escola é uma escola ovalada, com jardim, laboratórios, bibliotecas, salas arejadas. Nós iremos implantar esse modelo de escola. E para esse modelo de escola, com condições de trabalho, é que nós vamos de fato implantar a educação em tempo integral. Sabe por que eu falo isso, Camila? Porque os teóricos já defendiam isso. Ausubel defendia isso. O aprendizado significativo. Quando eu atinjo um aprendizado significativo e prazeroso, eu tenho condições de fato de alcançar o conhecimento e realizar as mudanças sociais. Quando você sucateia a educação e o ensino, você impede que os seus estudantes, que os seus alunos alcancem condições de ir além do que foi colocado aí,
que é um processo libertador da população, que é uma educação. Vamos também implantar a verdadeira gestão democrática e a verdadeira jornada ampliada aos professores do Estado de Goiás. A verdadeira gestão democrática, afirmo isso, é aquela gestão democrática transparente, aberta, que seja ligada a um projeto político-pedagógico, que esteja em parceria com toda a comunidade escolar, dando a essa comunidade escolar a oportunidade de eleger seu diretor, seu vice, seu secretariado. E que essa mesma comunidade possa fazer de forma coletiva uma educação de mais qualidade. Que não seja essa que o governador Marconi indique que ele quer no frigir dos ovos. E aí, então, são algumas das propostas, além de garantir 10% do PIB do Estado exclusivamente educação. Bom, candidato, o senhor fala de um governo junto com a população. Como criar, ampliar estes canais de comunicação com a população e fazer com que a população participe e acredite que ela tem o direito, que ela pode alterar, sugerir propostas? Como criar esse canal de comunicação com a população? Olha, em todas as áreas da administração pública, Camila, primeiramente nós iremos fazer concurso público. Conversar com a população e governar com o povo é governar, sobretudo, com o servidor público. Nós não vamos mais aceitar o processo de terceirização da questão pública. Temos que deixar claro, o que é público tem que estar separado do que é privado. Não vamos permitir o que está acontecendo atualmente com a CELG e com a Saneago, que estão sendo transmitidas para a Odebrecht, que é um crime, ou com a saúde pública, com as OSs. Não vamos permitir. Primeiro passo nosso, servidor público ao lado do governo, servidor público gerenciando com o governo. E teremos outras ações, o orçamento participativo. O povo vai ter o direito de escolher como vai ser gasto o dinheiro que é dele. Quais serão as suas prioridades para a população, seja na saúde, na segurança, no transporte. Enfim, com o orçamento participativo, você, pai, mãe, trabalhador, trabalhadora, jovem, terá a oportunidade de escolher aonde será aplicado o seu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro público. Além do fortalecimento das associações, dos movimentos de base, das associações comunitárias, enfim, nós iremos dialogar com a população. Nós iremos demonstrar à população que o governo vai andar lado a lado com ela. E isso será em todas as esferas da administração pública. Já que o senhor falou um pouquinho sobre saúde, vamos tocar nesse assunto. Saúde enfrenta aí grandes dificuldades, muita reclamação dos usuários que às vezes não encontram vagas, não encontram médicos nos CAIs, tem uma dificuldade muito grande de acessar o Serviço Único de Saúde. O que o senhor pretende fazer para essa área, para garantir uma saúde pública realmente de qualidade, garantir o direito do cidadão a ter acesso à saúde e também em relação à questão das OSs? O senhor pretende mantê-las, retirá-las? Olha, Camila, não há dúvida nenhuma. Nós vamos romper com as OSs. Nós não vamos admitir nenhuma forma de privatização ou gerenciamento pelo setor privado da questão pública. Primeiro que as OSs já não atendem o Estado inteiro, o que é uma grande mentira do governador. Segundo, nós vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde. Nós, com o povo, vamos recuperar o laboratório do IQEGO para subsidiar medicação gratuita à população. É uma vergonha o povo ter que pagar por remédio. Nós iremos reformar os hospitais e vamos instalar, construir novos hospitais em toda a rede estadual. Isso é fato. Lá na região do NEM, a região do entorno de Brasília, não existe um hospital pronto que possa atender aquela demanda. Atualmente, essa população precisa ir ao Distrito Federal. E ainda assim é maltratada, porque é uma região totalmente excluída e descriminalizada pela região do Distrito Federal. Agora, vamos também pagar melhor os médicos. Temos que valorizar os servidores da saúde. Não podemos admitir que se ganhe 3 vezes menos do que se paga ao lado no Distrito Federal para desempenhar as mesmas funções tão vitais e importantes à população, que é a questão da saúde,
salvar vidas. Não iremos admitir mais isso. Vamos implantar, por fim, o programa Saúde em Casa, nos mesmos moldes como funciona atualmente os agentes de endemias da dengue. Os enfermeiros irão em domicílio fazer o trabalho preventivo de saúde. Bom, a gente vai para mais um intervalo e a gente finaliza essa conversa com o professor Wesley no último bloco do Conexões. Estamos de volta com Conexões e este é o último bloco da entrevista com o professor Wesley, que é candidato ao governo do estado de Goiás pelo Partido Socialismo e Liberdade. Bom, candidato, falamos sobre saúde, educação, agora tocando na segurança pública, que é uma das grandes preocupações dos cidadãos goianos, já que a escalada da violência está aí a olhos vistos em rede nacional, a questão da grande mortalidade de mulheres, jovens negros e também a região do entorno de Brasília com um alto índice de tráfico, mortes. O que o senhor pretende fazer para tentar diminuir esses índices, para garantir mais segurança e também tranquilidade para a população? Primeiro, Camila, é importante que a população entenda da onde surgem esses altos índices de criminalidade. Em Valparaíso, por exemplo, foi considerada há 2 ou 3 anos pela grande mídia nacional como a cidade mais violenta do mundo, estando à frente de Honduras. E isso é importante nós estarmos ressaltando, porque Goiânia vive um estado de calamidade pública quanto à questão da segurança. A violência aqui cresce a olhos nus e todos os dias. E por que isso acontece? Pela falta de investimentos e políticas públicas voltadas em educação, cultura e lazer. Quando o jovem, a nossa população mais jovem, fica ociosa, sem uma política voltada para ela, que fortaleça uma educação de qualidade, que dê acesso à cultura, ao lazer, ao conhecimento, ela torna-se uma presa fácil à criminalidade, à violência, à prostituição e às drogas, ao tráfico de drogas. Daí, cresce o índice da marginalização dessa população, que aí então resulta diretamente no índice elevado dos crimes. E o que faz o governador? O governador Marconi Perillo e todos os outros governos que aqui passaram têm a mesma ação. São omissos, inertes, irresponsáveis com a questão do jovem, em não trazer políticas públicas para ele. Esse jovem torna-se um marginalizado no futuro. Depois, o mesmo governo que se omitiu manda vir uma polícia que bate, que executa, que é violenta, que geralmente ataca o negro, o pobre, o homossexual. Portanto, temos que ter clareza disso. E a partir dessa concepção nossa, nós iremos apresentar propostas concretas para a questão da segurança pública. Uma delas, nós vamos desmilitarizar a polícia e iremos unificá-las com a criação da Polícia de Segurança Pública. Isso não quer dizer que a polícia não ficará fardada, quer dizer que a polícia vai trabalhar de forma unificada, valorizando a polícia técnico-científica, a polícia investigativa, uma polícia mais comunitária, humanizada, que respeite de fato os direitos humanos. Nós vamos também debater a questão carcerária no estado de Goiás, o sistema prisional no estado de Goiás. Para nós, a função social do Estado não é punir, mas é ressocializar. Nós não podemos mais permitir, entendermos, que quando uma pessoa que teve um desvio de comportamento, que ela seja presa, que o direito que foi privativo a ela é o direito de ir e vir, mas também que ela tenha todos os direitos humanos privados. Porque, geralmente, uma pessoa entra num presídio cometendo determinado delito e ela sai de lá mestre, porque não existe uma política de direitos humanos. Mas para esses policiais também, pela unificação e pela desmilitarização, que não é um processo imediato, Camila, nós sabemos disso. Nós não vamos desarmar a polícia, não é isso. É um projeto a longo prazo que será implementado em nosso governo
no governo popular do PSOL. Mas para isso, nós vamos pagar esse profissional. Nós iremos fazer concurso público, amplo e imediato. Nós iremos equipá-lo com uma frota própria. Nós vamos acabar com essa palhaçada, Camila, e desculpa o termo, mas essa palhaçada de frota alugada, que mais serve como desvio de dinheiro público. Nós iremos equipar esse policial com rádios, com viatura própria. Nós iremos preparar esse policial de forma técnica e científica para que ele possa atuar junto à população. Vamos defender o piso nacional para esse policial e vamos acabar com o voluntarismo na polícia, nas polícias. Nós iremos defender, portanto, concurso público e ampliação da frota para que, de fato, possamos atender toda a demanda. Mas eu encerro dizendo o seguinte, se não houver investimento em educação, em cultura e lazer, nada disso também adianta. Nós precisamos rever a cultura do estado de Goiás. E isso é muito importante. Já que o senhor tocou no assunto, quais são as propostas para a cultura? A gente viu agora uma crise na cultura com a relação ao fundo de cultura, a liberação dos recursos. Aí muita gente que não consegue fazer um projeto cultural porque não tem recurso, porque às vezes o governo não destina esse recurso. O que o senhor pretende fazer para incentivar a cultura no estado de Goiás e usar essa cultura para os jovens, para as crianças? Olha só, é um tema que eu gosto muito. Eu sou escritor, Camila. Eu tenho um livro publicado, um romance publicado há 5 anos. E eu tive muita dificuldade, de fato, de poder publicar esse livro. Não existe uma política voltada a incentivo aos jovens escritores, aos jovens artistas do estado de Goiás. Não existe. Nós vamos implantar aqui no estado de Goiás o FAC Goiás, Fundo de Apoio à Cultura para o Estado de Goiás. É um fundo que será destinado exclusivamente para incentivar os escritores como eu, escritores que ainda estão no anonimato, para incentivar produções de cinema, de TV, para que nós possamos também incentivar qualquer forma artística dentro do estado de Goiás. Isso é fundamental. Teremos também aqui para o estado de Goiás a implantação do projeto que foi parecido, idealizado por Paulo Freire, nosso saudoso Paulo Freire, lá em Recife, que são as trupes de teatro ao ar livre, subsidiados pelo Estado. E especialmente vamos também financiar o projeto Cinema na Escola. Será a fomentação de cinema amador totalmente idealizado por crianças e jovens exclusivamente de escolas públicas, para que possam ser distribuídos e que possam ser trabalhados em toda a rede estadual. A partir do incentivo à literatura, à arte, ao lazer, nós teremos condições de fazer com que a população possa avançar nas políticas públicas tão necessárias a ela. Isso é fundamental. Uma outra motivação que a gente também pode apontar para essa violência, que a gente falou na primeira pergunta, é a deficiência na distribuição de renda. Goiânia é vista como a capital mais desigual da América Latina. Vocês têm propostas, o PSOL tem propostas para diminuir essa desigualdade, para que haja uma maior distribuição de renda no estado de Goiás, e principalmente em Goiânia, uma capital tão desigual? Sim. O problema da má distribuição de renda, que são as desigualdades também sociais, ela não é apenas do estado de Goiás, ela é um resultado também de uma política nacional. Nós temos hoje um pouquinho mais de 5.000 famílias em todo o país que detêm mais de 60% da riqueza do estado. Para ter uma ideia, da riqueza do país, para se ter uma ideia, Camila, e você, telespectador do programa Conexões, no município de Alto Horizonte, nós temos uma das maiores rendas per capita do país, em torno de R$107 mil. E ao chegar nesse município, por conta de uma mineradora, não se tem nada na cidade. É toda concentrada para aqueles que detêm a mineradora. É um resultado direto de como está o estado de Goiás. Lá no município de Flores, no assentamento de Flores, por exemplo, quando o governador Marconi Perillo foi de helicóptero, ele não quis pisar no município e bebeu água mineral, porque ele não quis beber a água que está contaminada. Quando você esteve lá, governador, você lembra disso? É um município também que sofre extremamente a desigualdade social, como em Cristalina, como em Padre Bernardo, como em tantos outros assentamentos do estado de Goiás.
e como é também aqui na grande metrópole, na nossa querida Goiânia. Nós iremos fazer uma auditoria completa na dívida do Estado. Completa. E aquilo que de fato é do Estado, nós vamos renegociar. O que não for, nós não vamos pagar. Nós vamos investir em políticas públicas. Nós iremos sobretaxar os impostos para os ricos e poderosos. É mais ou menos assim. Os ricos e poderosos do Estado vão pagar mais. A classe trabalhadora irá pagar menos. Como é a proposta da nossa candidata, inclusive, a presidente da República, Luciana Genro. A partir desse princípio, nós vamos aplicar uma política, então, portanto, para a redistribuição da riqueza e de renda do Estado e aqui de Goiânia. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a presença do senhor candidato. Muito obrigada por estar aqui, por falar com a gente e com o nosso telespectador. Ok, Camila, quero aproveitar essa rica oportunidade e falar um pouquinho para você, telespectador. Agora, no pleito eleitoral de outubro, vote na única candidatura que de fato terá condições de realizar as mudanças sociais para o Estado. Vote 50. Vote professor Wesley para governador, vote Luciana Genro presidente, Elber Sampaio senador e vote nos nossos candidatos a deputado federal, deputado estadual, no PSOL. Muito obrigado pela oportunidade, um beijo carinhoso e até a próxima. Muito obrigado, Camila. Muito obrigada. Bom, Conexões de hoje chega ao fim e você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Também pode participar das entrevistas e debates, mandando sugestões, críticas ou até mesmo matérias prontas para as redes sociais ou para o e-mail do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, agora às 7h30 da noite. Uma ótima semana para você!